Fala aí galera, tudo na paz? Eu sou o Lucas Amando e hoje venho trazer aqui uma resposta para uma dúvida de muitos. Se Deus existe e Ele é bom, por que o mal existe? A maioria dos ateus não se tornam agnósticos pelo fato de não conseguirem acreditar como que um ser supremo e celestial criou todas as coisas e as sustenta. Eles tentam desclassificar essa ideia depois. Mas a maioria dessas pessoas param de acreditar na existência de Deus pelo fato de não conseguirem conciliar a bondade com algo ruim, o amor com o ódio, o céu com o inferno, Deus com o diabo, a justiça com a injustiça. É por isso que os ateus acreditam que tem livre-arbítrio e que fazem o que bem entendem, e que se de fato existe um Deus mesmo, ele não interfere em nada. Ele deixa as coisas acontecerem, né? Todo mundo tomando as suas decisões, e é por isso que o mundo se torna ruim e injusto como conhecemos. E no caso, Deus fica somente de olho. Mas aí é que está a questão. Todos os ateus acreditam que tem livre-arbítrio. E na verdade o livre-arbítrio é a causa para eles crerem na existência de Deus. Porque é através do livre-arbítrio que o mal foi feito. Que o mal é escolhido. É através do livre-arbítrio que todas as coisas malignas são feitas. Então se Deus existe e é amor, como pode haver as injustiças? Queridos, o fato de Deus existir e ser bom habitando lá no céu, ao mesmo tempo que existe o mal e as injustiças aqui neste mundo, prova que Deus não controla todas as coisas, compelindo cada um a fazer essas desgraceiras. Se as pessoas não tivessem o livre-arbítrio, Deus que controlaria cada uma delas para cada uma delas fazer o que Ele quer. Mas nós sabemos que muitas pessoas não fazem o que Deus quer, porque Deus é amor. O livre-arbítrio traz o mal porque Ele escolhe não obedecer ao bem que Deus manda. Se todos não tivessem liberdade para nada, se todos fossem robôs, aí sim o mundo seria um paraíso e ninguém duvidaria da existência de Deus. Mas, como Deus deu sempre poder de escolha às suas criaturas, elas escolheram justamente tudo aquilo que Deus odiava, que é o mal, o pecado, a injustiça e a soberba. Você sabe como que surgiu o mal? Não foi Deus que criou ou algo parecido, porque se Deus é amor e ama a justiça, como que Ele poderia fazer algo que Ele odeia e Ele abomina? Nem os crentes acreditam nessa ideia. O apóstolo Tiago disse: acaso pode sair água boa e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas e uma videira produzir figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode jorrar água doce. Ou seja, se Deus é doce, como pode desta mesma fonte jorrar água salgada? É impossível. Quem criou o mal foi Satanás, antes chamado Lúcifer, quando habitava lá no céu. E como ninguém quer ser amado obrigatoriamente, como todos querem ser amados por voluntariedade, porque as pessoas querem o amar pelo fato dele ser bom, Deus também não gostaria que os anjos lá no céu o amassem, porque só teria isso para eles fazerem. Então é quando Deus dá o direito para eles escolherem amarem-no ou se afastarem dele. E a partir daí, Lúcifer decidiu em seu coração, porque é do coração que procedem os maus desejos, e não de Deus, se rebelar contra Deus. Lúcifer não quis somente ser um querubim ungido. Ele não quis simplesmente ficar perto de Deus. Ele quis ser Deus. Ele quis se assentar no trono do Altíssimo. Ele quis ser semelhante ao Deus Todo-Poderoso. E isto foi sua ruína. E então Lúcifer começou a fermentar a cabeça dos anjos para tentar ajudá-lo nesse plano de tentar sentar no trono do Altíssimo também, na qual ele conseguiu convencer 1/3 destes anjos. E quando finalmente ele consegue reunir um exército para se rebelar contra Deus, Miguel, o arcanjo, líder de todos os anjos, guerreia contra Lúcifer e seu séquito. Mas quando houve essa guerra no céu, Satanás e seus anjos não puderam prevalecer e foram lançados céu abaixo. Foi aí que Deus criou o inferno para jogar Satanás e seus anjos para morarem lá eternamente, para pagarem por seu pecado. Porque como que pode? Os caras tinham tudo lá no céu, não precisava de mais nada, tinha até mais do que precisavam. Eles eram semelhantes a Deus, eles viam a face de Deus, e mesmo assim isso não foi suficiente, eles queriam ser o próprio Deus. Merecem pro inferno mesmo. É justo existir o inferno. E depois de todo esse ocorrido, é quando Deus decide criar a terra e o homem. E Deus, mais uma vez, não queria que os homens, ou que Adão e Eva, o amassem obrigatoriamente, simplesmente porque era só isso que eles poderiam fazer. Então Deus coloca no jardim do Éden a árvore do conhecimento do bem e do mal, e os diz: Adão, não coma desse fruto, porque no dia que você comer, certamente morrerá.
Aí sabe o que aconteceu? Adão e Eva comeram um fruto. Resultado? Morte. Então, a partir daí, galera, veio o pecado, veio a desgraça, veio as doenças, veio a velhice, veio a morte. O homem começou a ter que suar para poder comer. As mulheres começaram a ter dor de parto para terem filhos. Os animais deixaram de ser vegetarianos e começaram a comer a si mesmos, comer carne. As plantas começaram a ter espinhos. Enfim, o mundo inteiro começou a degenerar a partir do dia que Adão e Eva decidiram pecar contra Deus, não obedecendo ao seu mandamento, provando que não o amavam. E aí, como Adão decidiu pecar, o poder do pecado se apossou de sua corrente sanguínea. E então esse desejo de pecar começou a passar de pai para filho. Mas graças a Deus que o Senhor é misericordioso e preparou um plano não somente para Adão e Eva, mas para toda a sua descendência, para salvá-los do pecado, da morte, das doenças, das injustiças, de todas as lágrimas que derramaríamos aqui nesta terra por causa das nossas próprias escolhas, por causa de nossas próprias atitudes. E o principal, por causa do que nós somos. Nós não somos dignos de morte apenas pelo mal que fazemos. Nós somos dignos de morte pelo que nós somos. A nossa essência é mal. Você percebe que quando você nasce, você tem desejo de mentir, você tem desejo de roubar, você tem desejo de invejar o outro, cobiçar aquilo que é do outro, você tem desejo de não obedecer aos seus pais. E tudo isso mostra que nós somos dignos de todas essas coisas ruins que acontecem no mundo. Perceba, a culpa não é de Deus. Nunca foi de Deus de todas essas desgraças acontecerem. Elas foram apenas uma escolha minha e sua. Então, se uma pessoa nasce doente ou vive doente e morre por causa da doença, é justo, porque somos pecadores, porque fazemos a vida inteira aquilo que Deus odeia, porque não praticamos a justiça, porque não amamos a Deus de todo o coração. E todas essas injustiças que nós vemos tanto no Brasil e como no mundo inteiro, é completamente lícito que aconteça, para que pelo menos assim nós possamos enxergar quem somos, o que nós fazemos, o que nós temos, e através do amor de Deus enviando seu Filho para nos salvar, nós possamos ver quem Deus é, o que Ele tem, o que Ele pode e o que Ele faz, que se resume tudo em amor. Por isso, não faz sentido culpar a Deus das desgraças e tragédias deste mundo. Se alguém está passando fome, não é porque Deus quis ou desejou que isso acontecesse. Se alguém desenvolve alguma doença, não é porque Deus deixou de ser bom. Se algum parente próximo que você amava morre, não é porque Deus não existe ou porque Ele é vingativo ou é porque ele é ruim. Não, todas as pessoas só pagam pelo pecado que cometeram. Mas graças a Deus, por meio de Cristo Jesus, Ele proporcionou salvação a todos aqueles que o aceitassem, que demonstrassem com as suas obras e com seu coração que Ele o ama e que está disposto a demonstrar isso até a morte. E nesse percurso nós poderemos passar por várias situações difíceis, por algumas injustiças, por algumas tragédias, por coisas ruins e más, mas isso não vai alterar o caráter de Deus. Pelo contrário, nós só estaremos pagando por tudo de mal que fizemos aqui nesse mundo um dia, para depois que morrermos, herdarmos a vida eterna. Ah, mas se Deus perdoa, se Deus é amor, por que eu tenho que sofrer por tudo que eu fiz de ruim? Isso é óbvio. Assim como um assassino que mata uma pessoa, nós podemos perdoar aquele ato, só que nós queremos, mesmo que ele seja perdoado, que ele fique encarcerado vários anos pagando pelo crime que ele cometeu. E Deus é muito mais justo que nós, e Ele sabe tudo o que devemos ou não passar, na proporção que é o cachorro em que todos devem passar. Tudo isso aqui é um aprendizado para a gente conhecer o mal e abraçar o bem, conhecer a morte e abraçar a vida, conhecer o inferno e o poder dos demônios e correr para o céu e o poder de Jesus Cristo, que é superior a todas as coisas deste universo. Logo, a existência do mal mostra que Deus existe e que dá uma oportunidade a todas as pessoas de abraçarem o bem. Experimentando uma vez o que é ruim, nós somos motivados a escolher aquilo que é bom.